Olá, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Professora Diana Faustino para mais uma aula de Sociologia, certo? É a nossa aula de número 4 e nela iremos falar um pouquinho sobre as relações entre o indivíduo e a sociedade, já que na última aula falamos sobre o processo de socialização, tá certo? Nessa lógica, a gente tem que entender o que é a sociedade e o que seria o indivíduo, né? Os conceitos, as definições que assolam esses dois termos. Sociedade, ela pode ser entendida, né, como um conjunto de ações humanas padronizadas e que nos levam a um fator cultural, tá certo? Nesse mesmo sentido, a sociedade é um sistema de posições e papéis, tá? Uma sociedade é uma rede de relacionamentos sociais, podendo ser ainda um sistema institucional. Por exemplo, sociedade civil, sociedade artística, né? Então, seria um grupo de pessoas que comungam dos mesmos aspectos, tá certo? Sociedade trabalhadora, enfim. A gente consegue definir a sociedade a partir desse conjunto, tá certo, de padronizações que envolve a cultura. Tá? Nesse mesmo sentido, o termo sociedade, ele geralmente é usado, tá, para o coletivo. Então, sempre que eu falo sociedade brasileira, eu estou falando do povo brasileiro, do coletivo que mora no Brasil, tá certo? Que vai ser governado aí por instituições que vão aspirar o bem-estar dessa coletividade, né? Na teoria, os representantes eles buscam um bem-estar social, aquilo que seria melhor, entre aspas, para todos, né? A sociedade ela não é um mero conjunto de indivíduos, não, ela não é. Ela é um conjunto de indivíduos, tá certo, que vivem juntos em um determinado lugar. Tá? E lá eles comungam de experiências sociais, como a língua, a cultura, tá certo? Movimentos artísticos, né? Então vai comungar dessa mesma característica. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, por exemplo, né, a galera que gosta do Nordeste se apega muito à questão da culinária, a questão do cuscuz, da macaxeira, do inhame e tal. A galera que gosta do Sul, a galera do Sul já é, por exemplo, bem diferente. Mas existem momentos no Brasil que ambos vão comungar da mesma característica social. Seja a língua, tá certo? Seja a questão territorial, seja a questão dos feriados nacionais que todos comungam de uma forma padronizada, tá certo? Então isso é bem interessante e diz respeito à sociedade, beleza? Já o indivíduo, como peça da gíria filosófica, é muito comum e surge frequentemente como sinônimo de particular, né? O indivíduo é algo particular, beleza? Diferente do social, da sociedade, do grupo. Tá? Então, quando eu falo de particular, eu falo de mim, certo? De um indivíduo, eu estou falando sobre a minha pessoa ou sobre uma única pessoa, certo? Então, seria algo particular. Então, eu posso entender que sociedade seria o conjunto desses indivíduos, certo? O indivíduo seria um único ser, um único elemento, mas que a sociedade, tá certo? Ela depende do indivíduo para poder existir. E esse indivíduo vai fazer práticas comuns a outros indivíduos, o que vai criar uma sociedade, tá certo? Nesse sentido, a sociologia ela trabalha com o pensamento de três grandes autores, né, que falam sobre isso. É o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, certo? A sociedade ela oferece várias possibilidades teóricas para análise e esses camaradas eles vão trazer análises teóricas bem diferentes,
Por exemplo, né, o Karl Marx. O Karl Marx, ele foi aí um intelectual, foi revolucionário, era alemão, tá certo? Vai ser fundador da doutrina moderna, da doutrina comunista, né? Então sempre está sendo falado no Karl Marx, beleza? Vai estar muito envolvido nas áreas da economia, filosofia, história, política. Então o cara, ele vai ser um especialista na área, no ramo social, porque ele trabalha as pessoas como um todo, né? Os grupos sociais. Para Marx, os indivíduos devem ser analisados de acordo com o seu contexto e as suas condições e situações sociais. Por exemplo, eu não posso analisar um indivíduo, tá certo, que mora, por exemplo, em Amman, com o mesmo indivíduo que mora em Boa Viagem na área nobre. Eles têm experiências, situações completamente diferentes. E para ele entender o indivíduo, algumas atitudes individuais tem que se analisar, tá certo, o conjunto de onde surgiu aquele indivíduo, de onde ele veio, qual a sua origem, quais as suas experiências, tá bom? Já que produzem sua experiência em grupo. Beleza? Porque primeiro a gente se entende quanto indivíduo e depois vamos viver em grupo, em sociedade, tá? O foco recai sobre o indivíduo inserido nas classes sociais, operárias e burguesas. Eu tenho o grupo operário que se comporta de uma forma, tá certo? Eu tenho os burgueses, uma classe mais elitizada que se comporta de uma outra maneira, tá? Mas isso aí, esse comportamento diferente vem, segundo Karl Marx, de um histórico, de onde vieram essas pessoas, sobre quais situações sociais elas estavam inseridas, tá bom? A sociedade sendo hegemônica é constituída por classes sociais. Hegemônico significa separada, tá certo? Que se mantém por meio de ideologias, né, dos que possuem o controle dos meios de produção. Então, para ele, a galera que produz, que possui a máquina, né, o instrumento, o meio de produção, vai controlar as outras classes sociais, certo? Numa sociedade extremamente capitalista de acúmulos de bens. E isso de bens, né? E isso vai se refletir no coletivo, beleza? Onde é claro que nesse sentido, no sentido capitalista, no sentido de acúmulo de materiais, na busca pelo dinheiro, o coletivo é secundário, o bem-estar é secundário, né? Pensado apenas no indivíduo. Então veja que interessante, no mundo capitalista é pensado no indivíduo. Primeiro eu ganho. Se as outras pessoas estão ganhando com isso, já não me importa muito, porque o que me interessa é o indivíduo e não a sociedade. O capitalismo, ele tem esse malefício, ele traz aí essa questão, né, bem perversa. Para o Max Weber, né, que também, assim como o Marx, vai ser um pensador assim muito renomado, tá certo? Ele também é alemão, jurista, economista, considerado um dos fundadores, a gente já falou um pouquinho dele lá no início, da introdução sobre a sociologia, tá certo? E ele vai ser irmão do Alfredo Weber, né, que vai estar envolvido aí com teorias relacionadas à deriva continental, à tectônica de placas, né? Então veja que é uma família assim de cientistas, de pensadores, de pessoas críticas. Para o Weber, o conceito clássico é a ação social, entendida como ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto às ações do outro. Ou seja, para ele, as pessoas estão condicionadas aos lugares, tá certo? Para ele, a gente não se comporta de determinada forma porque viemos de um lugar. Nós nos comportamos de determinada forma porque estamos indo para determinado lugar. Como eu dei um exemplo de um restaurante chiquérrimo, né? Um restaurante, aí você vai entrar, então você tem que se vestir de acordo com como as pessoas estão lá. Você observa para se comportar da forma como as pessoas se comportam lá. Diferente de um comportamento, por exemplo, em um baile funk. Em um baile funk,
você tem a tendência de se comportar como as pessoas que estão lá. Exemplo, você se comporta de uma forma em casa, de uma outra forma na escola, certo? De uma outra forma, sei lá, num evento político. Então, para Weber, os seres, os indivíduos, eles estão condicionados ao meio social, ou seja, eles se comportam de acordo com as regras que determinados ambientes oferecem, tá certo? E isso é bem interessante também. O indivíduo escolhe condutas e comportamentos dependendo da situação que apresenta. Por exemplo, vai estar num teatro, tá certo, para assistir uma peça cômica, né? Então você vai de forma mais descontraída. Se você vai para uma ópera, você já veste roupas mais elegantes, se comporta de uma outra forma. A mesma situação é tu ir para um shopping e tu ir para a praia. Então, vai exigir roupa, vai exigir comportamentos diferentes, tá certo? Em diferentes lugares que os indivíduos estão, beleza? Esse era o pensamento de Weber. Já para Émile Durkheim, né? Que é considerado o pai da sociologia, também já foi falado sobre ele lá no iniciozinho, tendo sido fundador aí de escolas francesas, marxistas, né, um grande pesquisador. Para ele, a ênfase é a coesão, a integração e manutenção da sociedade. Tá? O conflito existe basicamente pela anomia, isto é, pela ausência ou insuficiência da normatização das relações sociais, ou por falta de instituições que regulamentam aí essas relações. Para ele, a sociedade, né, ela se conforma, os indivíduos se comportam de forma assim mais relaxada, mais simples, né? Por exemplo, ir ao shopping de sandália havaiana é tipo uma quebra de regras, entre aspas, tá certo? Porque para ele é insuficiente a normatização. Não existe mais uma regra específica, padrão, tá certo? Onde, por exemplo, os homens usam cabelo curto. Não existe mais essa regra. O homem ele pode usar o cabelo do tamanho que ele quiser, assim como a mulher pode usar o cabelo curto, longo, não sei. Então, os seres também vão se comportar, os indivíduos vão se comportar, tá certo? De diferentes formas, meio que quebrando algumas normatizações, porque não existe uma eficácia nessa normatização. Exemplo, né? Não existe alguém que, por exemplo, obrigue que os cabelos dos homens todos têm que ser curtos e das mulheres todas têm que ser longos. As pessoas, elas decidem, elas escolhem aí os seus adereços, os seus fatores, né? Para ele existe uma coisa chamada fatos sociais, tá? Que seriam formas de agir, cuja manifestação coletiva, né, vai constituir aquilo que entendemos como sociedade, beleza? Então, a questão musical, tudo isso vai interferir, né? A escola é um bom exemplo disso, porque nela vai existir uma diversidade enorme. As pessoas tem uma normatização, mas existe uma diversidade dentro da escola e as pessoas vão escolher qual caminho seguir, qual regra seguir, qual grupo vão se encaixar. Esse aí era um pensamento de Émile Durkheim, tá bom? Senhores, essa foi a aula de hoje. Eu acredito que um pouquinho mais estendida, tá certo? 13 minutinhos, né? E alguma coisa já seguindo pro 14º minutinho, tá joia? Quem gostar, por gentileza, faça a anotação dos slides, tá? Quem quiser aí fixar um pouco melhor essas informações, beleza? Quem não quiser também tá tranquilo. Esse assunto tá lá no livro de vocês, na página 43, tá certo? Página 44, 45 também, tá bom? Então, quem quiser, dê uma olhadinha nesse assunto no livro dos senhores, para quem tem o livro, tá bom, joia? Tchauzinho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye.